Saudações a todos, meu nome é Alan Trindade, esse é o Resenha Oculta e hoje nós vamos falar sobre Umbanda não é Macumba. Esse livro foi escrito por Alexandre Comino, contém 155 páginas e foi publicado no ano de 2016 pela Madras Editora. Agora aqui no Resenha Oculta nós estamos com uma nova oportunidade para aqueles que querem comprar os livros e pagar mais barato e ainda contribuir com o canal. O link vai estar aí no topo dos comentários, ou seja, é só você clicar lá e caso você tenha interesse em comprar o livro, lá vai ter um caminho especial para você adquirir o seu livro de forma segura e mais barata. O tema de hoje é Macumba, e essa é uma palavra que costuma causar uma série de reações quando algumas pessoas resolvem parar para pensar nela. Eu mesmo sou um dos indivíduos que costuma fazer uso dela e vez por outra sou questionado justamente por isso. Então no decorrer desse vídeo aqui nós vamos falar o porquê dessas origens, o porquê da origem e do uso do termo, conforme explicado aqui pelo Comino, e também porquê que muitas vezes eu particularmente faço uso dessa palavra e muitas pessoas que eu conheço que são membros dessas religiões ou não, muitas vezes também fazem uso dela. Então aqui já na introdução, o autor nos fala o seguinte: esse livro é ideal para quem nunca leu nada sobre Umbanda. Foi pensando no leigo, no curioso, que este livro foi escrito. No entanto, creio que esta é uma leitura agradável, mesmo para um umbandista mais culto e informado. Boa parte dos textos que aqui estão foi publicado no Jornal de Umbanda Sagrada ou na Revista Espírita de Umbanda, e outros são dedicados a este livro. Quase todos os textos foram reescritos para se adequar ao contexto desta pequena obra. Então essa aqui é uma antologia, uma reunião de diversos textos que foram escritos pelo autor dentro desse contexto aqui dessas revistas citadas, e aí ele organizou mais ou menos de forma gradativa os textos aqui, de modo que o leitor possa ir compreendendo a linha de raciocínio, o desenvolvimento da religião e tudo mais, dentro dessa perspectiva de explicação sobre o que é o termo Macumba e as implicações sociais que ele tem e a diferenciação da Macumba para a Umbanda e etc. Já no primeiro capítulo o autor pergunta: o que é Macumba? E aí ele vem dizendo na página 15: não se conhece uma origem etimológica certa para a palavra Macumba, nem sua provável tradução. Sabe-se apenas que a pronúncia vem das culturas banto. Macumba é o nome de um instrumento musical de percussão, um tambor, que era utilizado em cultos afro-brasileiros no Rio de Janeiro. A pessoa que tocava macumba era chamada de macumbeiro. Logo, o culto se autodenominou macumba, assim como sua dança e práticas como as oferendas. Em geral, eram cultos de origem africana banto, Angola, Congo, Cabinda, que incluíam rituais realizados nas encruzilhadas, em que sempre deixavam suas oferendas, entregas e despachos. Então o que a gente vê aqui é que, em princípio, não havia uma maneira muito clara de chamar esses tipos de práticas que ocorriam aqui no Rio de Janeiro, pelas encruzilhadas e etc. Então, na falta de um termo que designasse esse tipo de prática, as pessoas então passaram a denominar isso tudo de macumba. E aí ele continua na página 16. Com o passar do tempo, a crítica, o preconceito e a perseguição às macumbas só aumentaram, e assim seus praticantes procuraram formas e saídas para amenizar esse preconceito. Em torno da década de 40, surgiu o movimento federativo de Umbanda no Rio de Janeiro, junto de uma valorização da Umbanda e a construção teológica de seus fundamentos. A Umbanda está bem representada por uma classe média, culta, esclarecida e bem informada, como fica claro no primeiro Congresso Nacional do Espiritismo de Umbanda, realizado em 1941, por iniciativa da primeira Federação de Umbanda do Brasil e sob as ordens do Caboclo das Sete Encruzilhadas. Então o que a gente percebe é que lá naquele começo, na falta de um termo que designasse toda essa conjuntura, as pessoas passaram a chamar aquilo ali simplesmente de macumba. Mas que com o passar do tempo, houve então um preconceito crescente e houve então essa necessidade de organizar e fazer essa distinção entre aquilo que era a macumba e o que é então a Umbanda.
essa questão da macumba e umbanda e etc. Tem uma música do Zeca Pagodinho que muitas pessoas ouvem, mas não prestam muitas vezes atenção à letra, né? Que ele fala do delegado Chico Palha. Que ele fala justamente que era um delegado que não ia a Corimba, né? Uma outra forma também de chamar toda essa conjuntura, e que era um indivíduo que perseguia então os adeptos dessas práticas e agredia e prendia, etc. Ou seja, pra gente ver o nível que a coisa, do nível da perseguição que acontecia naquela época, né? Mas o que fica muito claro é, então, que a prática da macumba antecede, então, por princípio, a organização da Umbanda. O autor ainda vem destacando aqui nesse capítulo que não haveria problema no uso desse termo se ele não fosse usado de forma pejorativa. Ele também compreende que muitas pessoas o usam de forma não pejorativa, como por exemplo é o meu caso de muitas pessoas que eu conheço. Então existe essa dualidade no uso do termo, sempre dependendo muito do tom, muito mais do tom do que da palavra em si. Algumas pessoas usam o termo, a expressão macumba ou macumbeiro para ofender, mas algumas pessoas simplesmente para dizer, olha, vou na macumba. Ponto. O que afinal de contas é a macumba então? É aquilo que a maioria das pessoas já sabe, né? Que é esse instrumento aqui. É um instrumento de percussão no qual os indivíduos levavam, e ele tem esse formato assim que facilitava o manuseio, e os indivíduos então levavam esse instrumento para a encruzilhada e ali faziam o seu rito e etc. Ou seja, tocavam isso, e a dança e as oferendas, toda a conjuntura acabou sendo denominada a partir do uso desse instrumento aqui. Talvez pela questão marcante, né? Tanto da forma quanto do poder mesmo que os instrumentos de percussão têm. Eles impactam com muita facilidade, né? Eles criam uma marca naqueles que estão ali ao seu redor, etc. Então, por ser um dos elementos talvez mais potentes ali do rito, ele acabou dando nome a toda essa conjuntura. Sobre essa questão do uso do termo, né, uma das coisas que eu particularmente vejo dificuldade assim é encontrar um termo geral que possa definir todas essas variantes de religiões que nós temos aqui no Brasil, e que surgem a partir dessa conjuntura, dessa mistura de brancos, pretos e vermelhos. Então, por exemplo, se nós formos pensar no cristianismo, o cristianismo ele tem milhares de segmentos, né? Por princípio, a gente pode até definir ele três, basicamente, né, como católicos, ortodoxos e protestantes, mas isso tudo vai se desmembrando de uma maneira gigantesca a perder-se de vista. Mas, em geral, eles são unidos por um termo em comum, que é o quê? Cristãos. Então, todos aqueles que creem na figura de Jesus como Deus são, por princípio, considerados cristãos. Então, essas religiões que nós temos aqui no Brasil, elas têm muita similaridade, muitas vezes, que tange a forma do seu culto. Geralmente, elas lidam com essa questão da incorporação de espíritos ou de deuses, né, como no caso dos orixás, e agem, o modus operandi dessas religiões costuma ser aquele de oferendas e feitiços e tudo mais. Então, existe muita similaridade entre, muitas vezes, a forma como o tambor de mina age, a forma como a Jurema age, a forma como a Umbanda age, o Candomblé e assim sucessivamente. É lógico que são religiões diferentes, mas existem muitos elementos que ligam essas religiões. E talvez por essa similaridade, as pessoas, por ignorância também, consideram que tudo seja a mesma coisa. E na falta de um termo tal qual os cristãos têm, né, para defini-los, as pessoas talvez também continuem usando esse termo macumba para falar de toda essa conjuntura. E, bom, aí alguns podem argumentar, não, mas existe a questão afro-brasileira, né? O termo afro-brasileiro. Eu, particularmente, eu não gosto dessa expressão, porque se você parar para pensar, tudo aquilo que é indígena ou preto costuma vir marcado antes de um determinado conceito. Então, geralmente essas ideias vêm lá dos Estados Unidos, etc. O pessoal gosta muito de importar esses conceitos
de lá. Então, por exemplo, o indivíduo, quando ele é preto nos Estados Unidos, ele é chamado de afro-americano. Então o afro vem antes do americano, para marcar o quê? A origem dele. Ele é um afro, ele é um africano. Quando o indivíduo é um indígena, por exemplo, ele é um nativo americano. Ou seja, primeiro marca-se que ele é um nativo, para depois dizer que ele é americano. E quando o indivíduo é branco, ele é simplesmente americano. Ou seja, é como se ele não precisasse de nenhuma explicação, porque ele já é aquilo que ele é, né? Fica uma coisa assim, se a gente parar para pensar um pouco, eu não quero entrar aqui nessa celeuma de politicamente correto nem nada disso, mas parece uma indução a uma espécie de discriminação, de uma certa maneira. Discriminação no sentido de marcar mesmo, que eu quero dizer. De você dizer, olha, esse indivíduo é americano, mas ele é africano. Esse indivíduo aqui é americano, mas ele é nativo. Ele não é um europeu, que não precisa de explicações, né? Então ele é simplesmente, o branco é simplesmente o americano. E quando a gente vem aqui para o Brasil, essa coisa de afro-brasileiro, se a gente for pensar, o Brasil ele só existe enquanto afro também. Então, se nós dividirmos, né, o período de existência do Brasil pré-colonização e pós-colonização, o Brasil pré-colonização, puramente indígena, a gente poderia chamar de Pindorama, que é um termo mais ou menos aceito por muitos para definir a conjuntura nacional aqui. Quando o branco e o preto chegam, então Pindorama deixa de ser Pindorama e se torna Brasil. Por quê? Porque há a junção do euro com o afro nessa terra americana aqui. Então, afro-brasileiro eu acho meio redundante, porque o afro já está incluído no Brasil. O Brasil só é Brasil se ele tem o afro também. Então, se for o caso, eu particularmente prefiro chamar de religiões brasileiras. Mas religiões brasileiras também não explica muito, né? Porque se você colocar dessa forma, as pessoas com quem você estiver falando podem ficar meio confusas. Até porque existe muito aquela ideia de que muitas dessas religiões, como o Candomblé e a Umbanda, por exemplo, tem gente que acha que não são brasileiras, acha que são religiões africanas. Então sempre é necessário fazer muitas introduções para poder explicar toda essa conjuntura, quando na verdade a pessoa quer simplesmente falar uma coisa simples, etc. E a pessoa, a meu ver, acaba apelando mesmo por termo comum que todo mundo entende de pronto o que significa. Macumba acaba por ser prático e explicar de pronto ali para o indivíduo do que se trata. O que se trata dessas religiões que nós temos aqui no Brasil, de origem africana, indígena e europeia, dessa mistura, né, que são fruto dessa mistura. Então no próximo capítulo nós temos Umbanda é religião e tem fundamento. E aí o autor fala assim na página 20. A religião de Umbanda foi fundada aqui no Brasil no dia 15 de novembro de 1908 pelo caboclo das 7 encruzilhadas por meio de seu médium, Zélio Fernandino de Moraes. Então nós vamos falar mais disso para frente, mas em relação aos fundamentos, o autor vem aqui destacando então a diferença entre uma prática que se tinha antigamente, que era então chamada de macumba, e a diferença dessas práticas antigas, né, que praticamente não existem mais, no sentido de independência, elas foram incorporadas por muitos segmentos. Então nisso também vê-se que, embora a Umbanda tenha surgido em 1908 com Zélio Fernandino de Moraes, nem todo centro de Umbanda vai carregar as diretrizes iniciais daquelas prescritas por Zélio Fernandino de Moraes, o caboclo das 7 encruzilhadas. Então a coisa existe. Então o que a gente está vendo até aqui? Existia a macumba, né, que era aquele conjunto de práticas mais ou menos aleatórias que nós tínhamos no passado. Em 1908 surge a Umbanda através desses dois indivíduos, e aí cria-se um fundamento, conforme o autor vem apontando aqui, mas o que nós vamos perceber é que, embora ela tenha sido criada em 1908, muito daquelas coisas lá que se chamavam macumba vão se misturar com aquilo que viria no futuro a se chamar de Umbanda. Então você vai ver muitos terreiros de Umbanda fazendo coisas que
não era a prescrição do Zélio nem do Caboclo. Mas por quê? Porque houve esse amálgama, como acontece comumente em todas as religiões, né? A coisa surge de uma forma, mas com o passar do tempo vai se transformando e vai se misturando muitas vezes. E aqui o autor ele vem elencando uma série de pontos na qual define o porquê, as razões que a Umbanda então tem fundamento. Então ele vem dizendo que a Umbanda não possui uma Bíblia, mas que considera vários livros sagrados, né, existentes aí ao redor do mundo. A Umbanda não tem 10 mandamentos, mas segue lá a diretriz de Cristo, como amar o próximo como a si mesmo e a Deus acima de todas as coisas. A Umbanda não tem 7 pecados capitais. Então ele vai fazendo sempre esse paralelo, que embora ela não tenha uma determinada coisa, porém ela se baseia, ela se fundamenta num conceito que também pode ser relacionável a isso. Então a Umbanda não tem 7 pecados capitais, a Umbanda não possui dogmas, a Umbanda não tem tabu, a Umbanda não tem segredos, a Umbanda não é uma tradição oral, a Umbanda não é apenas sincretismo religioso, Umbanda não é uma seita religiosa, Umbanda é religião. A Umbanda surgiu da necessidade de uma nova realidade espiritual, que as práticas da Umbanda são milenares e que cada templo umbandista possui sua autonomia ritualística. Cada um desses pontos ele vai explicando aqui o porquê de ser. E o próximo capítulo se chama Fundamentos de Umbanda. Então ele vem dizendo, complementar a esse capítulo anterior, no qual ele vem dizendo então no que se baseia também a Umbanda. Ele classifica como 3 fundamentos básicos existentes dentro da religião de Umbanda. Fundamentos doutrinários ou filosóficos, fundamentos litúrgicos ou ritualísticos e fundamentos estruturais ou materiais. Então, como fundamentos doutrinários, dizem respeito ao que a Umbanda acredita, qual é a nossa doutrina básica e nossa filosofia de vida segundo a Umbanda. E aí ele vem então elencando aqui alguns pontos. Que a Umbanda é uma religião brasileira, Umbanda é a manifestação do espírito para a prática da caridade, que se aprende com quem sabe mais e ensina a quem sabe menos e a ninguém se vira as costas, que crê em Deus, em Cristo, nos orixás e nos guias espirituais, que creem no anjo da guarda, que praticam a semeadura livre, a colheita obrigatória, que o objetivo é ser feliz e as 7 linhas de Umbanda são um fundamento. Quanto aos fundamentos litúrgicos, ele diz que são os fundamentos pertinentes ao ritual, sua liturgia, a forma e peculiaridades presentes nas sessões, giras ou trabalhos de Umbanda. A Umbanda é uma religião mediúnica, os espíritos assumem arquétipos para trabalhar na Umbanda. Então o que nós vemos, né, que nós chamamos de entidade, são esses arquétipos, né, como Exu, Herê, Caboclo e assim sucessivamente. O ritual da Umbanda possui começo, meio e fim. A defumação é um fundamento de Umbanda. A música é um fundamento de Umbanda. O uso das velas é um dos fundamentos de Umbanda. O uso dos símbolos riscados no chão é um fundamento também. O fumo também. A bebida, os banhos de ervas e as oferendas na natureza. Por fim, nós temos os fundamentos estruturais. São pertinentes à estrutura material da religião, onde se apresenta a estrutura mínima, básica e necessária à prática da religião de Umbanda. Então o templo faz parte do fundamento de Umbanda, ter um altar, ter uma tronqueira firmada ou assentada. Então em seguida ele vem dizendo aquilo que não é fundamento de Umbanda. Não é fundamento de Umbanda cobrar pelos trabalhos de atendimento espiritual. Então isso tem a ver com aquilo que eu acabei de falar. De quê? De que a definição que o Zélio estabeleceu lá no começo e o Caboclo veio ganhando outros ares com o passar dos anos. Porque muitas vezes a pessoa se apropria do termo, né, vai pegar a palavra Umbanda, vai dizer que é umbandista, mas vai fazer uso de outras práticas, vai acrescentar outros elementos no seu próprio terreiro. Então pode ser que você vá num terreiro onde a pessoa cobre, né, pelos trabalhos de atendimento espiritual. Aí vai vir a questão, né? É um terreiro de Umbanda? Fica aí essa questão a ser discutida.
Porque se por princípio a Umbanda é caridade, logo se alguém cobra, a gente poderia entender que não é. O sacrifício animal não é um fundamento de Umbanda. E a Umbanda não possui verdades inquestionáveis, dogmas, nem assuntos proibidos ou interditados, tabus. Cada um desses elementos ele vem destrinchando e vem comentando aqui de forma mais aprofundada, etc. Eu só estou dando a forma geral da ideia desse capítulo para que se entenda, né, no que se baseia o argumento do autor, que é justamente fazer isso, é estabelecer essa diferenciação de que a macumba, aquela coisa que existia lá no começo, antes do Zélio e do Caboclo, era uma coisa. A Umbanda é outra. A Umbanda é uma religião. Aquela coisa que se tinha era uma prática que nós podemos chamar aqui de feitiçaria, né? Porque era algo que você ia simplesmente para a encruzilhada, falando isso baseando no que ele está argumentando aqui. Você ia simplesmente para a encruzilhada para fazer ali as suas oferendas, os seus feitiços, etc., a sua magia. Com o surgimento da Umbanda, a coisa ela não fica mais na encruzilhada, né? Porque vai ter um terreiro, então o objetivo já não é mais você fazer feitiçaria, mas a prática da caridade, o amor ao próximo, etc. Então os conceitos são muito diferentes. E por isso também que ele vem estabelecendo essa diferença, né? Que se macumba era aquela coisa da feitiçaria, na encruzilhada, etc., a Umbanda não é isso. Porque a Umbanda, como ele diz, tem fundamento, tem doutrina, tem objetivos outros. O próximo capítulo ele chama de Origens da Umbanda, falando sobre as diversas influências que a Umbanda teria sofrido, né? Da origem kardecista, a origem africana, a origem indígena, a origem cristã católica, a origem mágica, a origem espiritual e a origem mítica. E aí, nessa parte aqui eu achei curioso, que ele vai falando sobre a questão do mito fundante, né? Que eu já venho falando aqui alguns vídeos sobre que muitas sociedades secretas fazem isso também, né? Que estabelecem que a sua sociedade, a sua ordem, vem de uma origem milenária, ancestral, perdida, né? E que detém os conhecimentos ali desse contexto do Egito Antigo e tudo mais, essas coisas assim. Ou de Salomão e da Bíblia e blá blá blá. Bom, aí na página 41 ele fala assim: intelectuais umbandistas da década de 1940 criaram um mito fundante, moderno que se iguala à teoria da teosofia como a origem de todas as religiões, ou de um discurso antigo no qual o cristianismo pregava ser a religião verdadeira perdida no início dos tempos e resgatada por Cristo. Na Umbanda, esse mito recebeu o nome de Umbandã, apresentado no primeiro Congresso de Umbanda em 1941 por Diamantino Coelho em nome da Tenda Espírita Mirim. Nesse mito, a Umbandã é a religião pura e verdadeira, origem de todas as religiões, praticada na Atlântida e em Lemúria, a qual se perdeu e se deturpou, dando origem a diversas religiões. Seu culto deturpado passou da Atlântida para a Índia, desta para a África e teria chegado ao Brasil, dando origem aos cultos brasileiros. A Umbanda seria um projeto de resgate dessa religião perdida. Então isso tem a ver, a meu ver, né, muito mais com essa coisa mitológica e etc., né, essa tentativa das pessoas darem esse fundamento, né, que é uma coisa que eu já falei, né, era muito praticado antigamente. Você não podia simplesmente dizer, as pessoas achavam isso, né, que você criou uma religião do nada, né, porque você estudou, porque você recebeu uma inspiração por uma epifania, ou o que seja. As pessoas achavam que você tinha que remontar a algum passado distante, desconhecido, misterioso, etc. Tu vê que a própria ideia de uma religião original, né, que deu origem a todas as religiões, é muita inocência, a meu ver, né? Porque isso demandaria, mais uma vez, a ideia de que existira uma concentração de seres humanos em determinado local. E lembrando que essa história de Atlântida e Lemúria não se existem evidências da existência desses locais, isso é tudo especulação. Ou seja, teríamos que conceber que em algum momento houve uma concentração quase que total de seres humanos nesses locais e que só depois esses seres humanos migraram, né? Porque se a gente colocasse inicialmente ser humano aqui em Lemúria e ser humano lá na Oceania,
por si, isso já implicaria na criação de duas religiões diferentes, porque se nós levarmos em consideração que o ser humano tem a religião por princípio de existência também, então onde o ser humano existe, ele desenvolve o elemento fé, então há de se conceber que, independentemente de onde o ser humano esteja, ele vai criar algum tipo de religião. Logo, é difícil conceber a ideia de que um local e uma religião dê origem a todas as outras. Isso, para mim, é pura lenda, é puro mito, não tem o menor fundamento científico. Vale ressaltar que o autor não embasa essa teoria não, tá? Ele mesmo vem falando aqui que essa questão foi influenciada pela questão do esoterismo europeu e etc. Mas, assim, é sempre interessante e importante a gente ter isso em mente, de que quando falarem sobre essas coisas de origem milenar e etc., usar o senso crítico de religião primordial, antiga religião, como se fosse uma unidade, todas essas coisas que induzem a esse tipo de pensamento, tenham o senso crítico sempre ligado e sempre alerta, porque a chance disso daí ser pura viagem é muito grande. Bom, e aqui eu vou selecionar então alguns capítulos específicos, porque como esse livro ele é uma antologia, ele é uma reunião de diversos escritos, conforme dito lá no começo, né? Feitos para essas revistas, escritos para essas revistas, então as coisas às vezes são repetitivas, alguns textos são repetitivos, e a partir daqui isso acontece com uma certa frequência nesse livro. Ele vem falando muitas vezes dos filhos de santo do Zélio, que é o fundador da religião, dos filhos genéticos dele e tudo mais. Mas a gente vai falar agora especificamente do Zélio, e aí eu vou depois só destacar alguns trechos do livro específicos para não ficar uma coisa repetitiva, desnecessária. Então a gente vai falar agora especificamente do Zélio, nos capítulos que tratam da origem em si da Umbanda, né, e da relação dele com a religião, que se chama Zélio de Moraes, o legítimo fundador da religião e o pai da Umbanda. Então a história, em resumo, é basicamente essa. O Zélio era um garoto por volta dos seus 17 anos que estava apresentando uma série de características estranhas, de comportamentos estranhos para os seus pais. O Zélio é daqui do Rio de Janeiro, porém ele é de São Gonçalo, ele é fluminense. E aí os pais dele, isso lá pelos idos de 1907, 1908. Ele então com 17 anos. E os pais começaram a estranhar a forma como ele se comportava, muitas vezes parecendo um velho e etc. Ele estava ali dando uns sinais de comportamento que não eram característicos nem dele, nem de um garoto de 17 anos de idade. Os pais então levaram ele no médico e nada foi diagnosticado. Levaram ele em exorcistas e também nada aconteceu. Um belo dia ele teve uma paralisia e ele disse que no dia seguinte estaria curado. E foi o que aconteceu. No dia seguinte ele estava absolutamente normal. E então ele foi levado para um centro kardecista. E nesse centro ele foi convidado à mesa. E ele disse que faltava uma flor naquela mesa. E aí ele foi, colocou a flor e etc. E, quando algumas pessoas incorporaram espíritos de pretos, os kardecistas então tentaram expulsar aqueles espíritos, repudiaram a manifestação deles ali, etc. E o Zélio questionou então aquele tipo de comportamento em relação àqueles espíritos, né, que estavam ali se apresentando. Um dos médios então percebeu que na verdade quem falava não era o Zélio. O Zélio pergunta, né, por que expulsam esses humildes? E aí o senhor José de Souza, que possuía também a clarividência, verificou a presença de um espírito manifestado através de Zélio e passou ao diálogo a seguir. Isso está na página 49. E aí o senhor José pergunta: quem é você que ocupa o corpo deste jovem? No caso, o corpo do Zélio. E aí o espírito responde: eu sou apenas um caboclo brasileiro. E aí o José pergunta: você se identifica como caboclo, mas vejo em você restos de vestes clericais. E aí o espírito diz: o que você vê em mim são restos de uma existência anterior. Fui padre, meu nome era Gabriel Malagrida. Acusado de bruxaria, fui sacrificado na fogueira da Inquisição por haver previsto o terremoto que destruiu Lisboa em 1755.
mas em minha última existência física, Deus concedeu-me o privilégio de nascer como um caboclo brasileiro. E qual é o seu nome? Se é preciso que eu tenha um nome, digam que eu sou o caboclo das 7 encruzilhadas, pois para mim não existirão caminhos fechados. Venho trazer a Umbanda, uma religião que harmonizará as famílias e que há de perdurar até o final dos séculos. E é dessa forma, então, que surge a religião de Umbanda. Então, através desse descontentamento desse espírito com a forma com a qual os kardecistas tratavam esses espíritos considerados inferiores, né? Sem querer fazer uma crítica aqui ao kardecismo, mas o kardecismo tem esse viés, né, de lidar, apenas de dialogar com os ditos espíritos superiores, né? Então, geralmente, os espíritos considerados inferiores, eles são levados a serem doutrinados. Então, basicamente, a ideia é, primeiro, o espírito que é entendido como inferior, ele é doutrinado dentro do campo espiritual, para depois ele poder se manifestar dentro do contexto material. Basicamente é isso, né? A ideia, muitas vezes, que se pratica. E, bom, e aí, de acordo com esse descontentamento desse caboclo, então, ele então cria a religião de Umbanda, que pretendia não fazer esse tipo de distinção. Como eu disse anteriormente, o livro tem ainda outros capítulos, que são outros textos, né, no qual fala sobre o desenvolvimento da Umbanda, a relação dos filhos de santo com o Zélio e etc. A importância do umbandista estudar e conhecer a religião a qual pratica. Ele vem ainda destacando a diferença da Umbanda para outras religiões, e que é importante. Esse trecho aqui eu achei muito interessante do livro. Eu acho é um anexo que se chama Prefácio do Livro da Criação, onde ele fala, na página 122, sobre a questão de que isso é uma coisa que eu sempre vi e de uma certa maneira vivi com os meus parentes que praticavam a Umbanda, ou praticam, sempre relegando a Umbanda a um campo secundário no campo da religião, né? Então, muitas vezes o indivíduo se dizia, ele praticava a Umbanda, porém ele se dizia católico. E os rituais católicos muitas vezes era dado mais importância para aqueles rituais do que para os rituais de Umbanda e etc. Então isso uma coisa que eu acho que ainda tem sido carregada por muitos adeptos, talvez mais a geração antiga, né, dos nossos pais, etc. Eu acho que as gerações atuais, elas estão vestindo mais a camisa da religião, estão de fato se declarando umbandistas, mas é algo ainda que as pessoas têm um certo estigma e preconceito. E muita gente então parece ter um certo receio em se assumir umbandista. Então na página 122 ele fala assim: se continuarmos pensando o mundo de uma forma espírita, católica ou candomblessista, a Umbanda continuará em segundo plano como apenas uma prática mediúnica, mediunismo, e não como a religião que é de fato e de direito. Esta tomada de posição é necessária para que a Umbanda seja respeitada como religião. Sabemos que a Umbanda é uma religião, repito, de fato e de direito. No entanto, que religião é esta que continua pensando e interpretando o mundo, a vida e a si mesma por meio de outras religiões? Não existe segurança doutrinária, teológica ou racional para o praticante que desconhece os fundamentos de sua própria religião. Então aí tem dois problemas, né? Um é justamente esse, o medo, a ignorância sobre o que seja a própria religião, o reconhecimento de que a religião de Umbanda é uma religião e que talvez seja a sua religião, e a falta desse fundamento muitas vezes acaba levando o indivíduo a se bandear para uma religião que aparentemente é mais fundamentada. Então, muitas vezes, como o indivíduo só relega a Umbanda a prática ritualística, ali, mediúnica, quando ele precisa de um amparo filosófico, ideológico, etc., muitas vezes ele acaba recorrendo e se bandeando para religiões como o cristianismo, por exemplo, por considerar que a Umbanda não tenha esse tipo de fundamento, quando na verdade tem, que é o que ele vem explicando aqui em grande parte desse livro. Então é importante que o indivíduo
se fundamente naquilo que ele escolheu para seguir enquanto religião. Se você é um umbandista, vista a camisa da Umbanda, vista a sua guia, mas também se fundamente na religião, estude sobre a sua religião, as origens, a doutrina, os fundamentos, o que é necessário para um funcionamento de um terreiro, quais são as diretrizes iniciais que classificam, distinguem a Umbanda da não Umbanda, e etc. Tudo isso é muito importante para que você não se decepcione, por exemplo, até mesmo com a religião. Porque se você não tem esses fundamentos muito marcados na sua mente sobre o que é a sua religião, sobre o que prega a Umbanda, qualquer outra coisa que te digam, muitas vezes, em um momento de desequilíbrio, talvez, possa te soar mais interessante e acabe te desviando do teu caminho. Então, eu vejo muito isso, as pessoas dizendo que não querem mais saber disso, não querem mais saber de macumba, né, e etc. Mas muitas vezes por causa disso, não porque a religião tem algum problema, mas porque as pessoas ficam pulando muitas vezes de terreiro em terreiro. E por que pulam de terreiro em terreiro? Porque aí chegam no terreiro muitas vezes, se fascinam com toda aquela magia, mas aquela magia muitas vezes é só aparente. E quando a pessoa percebe que no dia a dia são seres humanos e que ali tem problemas, etc, etc, a pessoa pula para um outro terreiro. E aí fica nessa coisa igual um canguru, né? Pulando de terreiro em terreiro, achando que existe algum lugar perfeito. Aí chega um adepto dessas religiões, outras aí, como cristãs, protestantes, etc, prometendo maravilhas, e a pessoa acaba, né, muitas vezes cedendo. Por quê? Porque também está justamente condicionado a essa questão do fascínio. Ou seja, o indivíduo que quer se converter, ele vai pintar a religião dele como se fosse uma coisa maravilhosa. Especialmente quando se trata de cristianismo e protestantismo, etc. Eles demonizam a Umbanda, chamando de forma pejorativa de macumba, por exemplo, e vai pintar como se o cristianismo fosse uma coisa maravilhosa, que nunca teve problemas, e que a igreja não tem problemas, etc. Mas a gente sabe que basta o estudo para perceber que isso não é verdade. Não existe um local perfeito, maravilhoso, intocável. Tudo nessa vida, tudo nessa realidade desse universo é dual. Então, em todo local que você esteja, você vai encontrar esses dois tipos de sentimento, né? Você em algum momento vai estar maravilhado com a sua religião, mas em outros momentos é natural que você se decepcione com algumas coisas. Mas o mais importante é o quê? Você ter fundamento para saber se você quer de fato estar ali ou não. Você saber dar as explicações do porquê que você está naquele local ou porquê que você não está mais naquele local. E isso, a meu ver, é fundamental. Não só para você mesmo, mas até para a sua responsabilidade com o outro. Porque quando você vai falar da sua própria religião, você também tem que ter um embasamento para explicar bem aquilo, né? Porque senão você acaba muitas vezes reproduzindo uma série de preconceitos ou dando uma certa insegurança para o outro e acaba muitas vezes impedindo ou dificultando o acesso daquela pessoa que poderia encontrar ali naquela religião um caminho espiritual a seguir, porque você não estava bem fundamentado, né, e não tão convicto assim daquilo que você mesmo pratica. Então chegamos à conclusão. O livro, por ter esse caráter de antologia, né, de vários textos reunidos aqui, ele muitas vezes é repetitivo, mas essa repetição ela é até produtiva e interessante. Por quê? Porque ela fixa muito bem a ideia dos fundamentos da religião, da história da religião e tudo mais. Então, mesmo que você tenha essa sensação, eu acho interessante que você leia o livro todo de forma sequencial, conforme ele for organizado aqui, justamente por quê? Porque ele vai fixar melhor a ideia dos fundamentos e da história da religião. Então eu gostaria de concluir esse vídeo com as palavras do autor, no qual ele diz na página 153 e 154. Não basta alguém incorporar um caboclo ou um preto velho e dizer, fundei a Umbanda. Para tal é necessário no mínimo que tenha idealizado e concretizado seu ritual e sua doutrina de base. Alguém que tenha vivido anos desbravando um campo fechado e semeando algo desconhecido. Zélio de Moraes fundou o primeiro templo de Umbanda
instituiu o ritual e sua doutrina básica, fundou outros templos para dar início à expansão da religião, criou a primeira federação de Umbanda para regularizar e instruir os demais templos de Umbanda, criou o primeiro jornal de Umbanda e determinou a realização do primeiro Congresso Nacional do Espiritismo de Umbanda. Tudo isso ele fez como médium e intermediário das vontades de seus guias aqui citados. Dizer que a Umbanda não é macumba é muito mais que separar o joio do trigo. Para o leigo, tudo é macumba, e mesmo para alguns de dentro, Umbanda é macumba. No entanto, quando alguém fala eu vou a macumba, não dá para saber se a pessoa vai para o candomblé, catimbó, tambor de mina, Umbanda ou mesmo para o espiritismo. E por isso fica muito claro que pode até ser engraçado dizer eu vou a macumba, mas em momento algum a palavra macumba define Umbanda. Por isso podemos dizer com certeza que Umbanda não é macumba. Umbanda é religião e tem fundamento próprio. Umbanda é religião e pratica exclusivamente o bem. Umbanda é religião brasileira, fundada por um brasileiro. Muito obrigado pela sua atenção até aqui e até a próxima.